Muito bem, amigos, vamos dar continuidade então à nossa matéria de Direito Penal. Estamos na parte especial do nosso código. Estamos trabalhando então os crimes em espécie e o tema são os crimes contra a dignidade sexual. Passamos, agora há pouco pelo crime de estupro de vulnerável e entramos agora em outro tipo penal. Vamos colocar ele aqui. Vamos falar agora do crime de corrupção de menores. Bom, sempre, quando a gente vai falar de um crime, de um tipo penal, a gente automaticamente vai direto na terminologia. O dispositivo legal, onde ele está? Nós vamos encontrar, já vou por aqui, artigo 218, caput do Código Penal. Acompanhem comigo a leitura. Aqui está. Corrupção de menores. Induzir alguém. Vamos destacar alguns pontos importantes. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Aqui está. Certo? Percebam que esse tipo penal ele já não fala em conjunção carnal, ele não fala em ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então a gente tem um tipo penal um pouco mais simples. Tanto é que a pena é de 2 a 5 anos. Claro, continua sendo uma infração de elevado potencial ofensivo, mas se dê em conta, é bem menor que os outros crimes clássicos sexuais, certo? Parágrafo único está vetado. Enfim, é isso. Agora, a terminologia, ela não está de todo correta. A terminologia, ela traz problemas. Por quê? Amigos, deixa eu só pegar uma carga de tinta aqui. Fazer aquela troca rápida que os senhores conhecem. Aquela troca tiro curto. Mais rápido que troca de pneu em Fórmula 1. Aqui eu me perdi. Eu perderia segundos na Fórmula 1. Mas eu preciso realmente da tinta vermelha. Tecnicamente, essa terminologia não é a melhor. Não mandou bem o legislador. Por quê, pessoal? Por alguns motivos. Certo? Por alguns motivos. Primeiro que o nome ideal deveria ser esse aqui, ó. Mediação
de menor vulnerável esse deveria ser o nome certo. Mediação de menor vulnerável para satisfazer a lascívia de outrem. Aqui está. Certo? E não corrupção de menores. Tanto é que autores mais modernos costumam usar esse nome nas suas obras e não utilizam corrupção de menores, mesmo que o Código Penal assim utilize. Bom, a pergunta que se faz é a seguinte: por quê? Por que razão deveria ser mediação de menor vulnerável para satisfazer a lascívia de outrem? É porque assim, amigos, evita confusão. Evita confusão. Certo? Primeiro, fica muito similar ao artigo 227 do Código Penal. Bom, antes disso, né? O comportamento aqui não é corromper menor para cometer crimes. O menor aqui, nesse crime do 218, ele é apenas um objeto do crime. Ele é o objeto de contemplação. Começa por aí. Segundo, que fica muito similar ao artigo 227. Olhem o 227 aqui. Mediação para servir a lascívia de outrem. A grande diferença entre os dois é que aqui, meus amigos, é a idade, que o requisito é ser maior de 14 anos. Certo? E também, amigos, evitar a confusão com o artigo 244b do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estou aqui no ECA. Aqui está o Estatuto da Criança e do Adolescente. E olhem o que diz aqui: corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la. Esse realmente seria o crime de corrupção de menores. Então mandou mal o legislador. Dito isso, saibam que vocês podem encontrar tanto corrupção de menores como mediação de menor vulnerável para satisfazer a lascívia de outrem. Tanto faz. Vamos apagar. Enfim, por respeito à liturgia legal, vamos manter a rúbrica marginal que o 218 nos traz. Bom, objetividade jurídica, pessoal. Por que o ordenamento jurídico protege isso? Porque ele tem que proteger a dignidade sexual do menor de 14 anos. Manter a sua proporção de conhecimento erótico. Por esse motivo, pessoal, o bem protegido, né? O bem protegido não é o menor em si,
mas é a dignidade dos menores de 14 anos. Isso é o que nós chamamos de objetividade jurídica. Por sua vez, nós temos o objeto material. E aí sim, né, pessoal? Aí sim. Se a gente fala em objeto material, nós vamos estar falando sim da pessoa do menor. A pessoa do menor de 14 anos. Aí vai estar certo. Certo? A pessoa do menor de 14 anos que suporta essa conduta criminosa. Eu sei que muita gente está querendo exemplos, né? Que se exemplifique o que seria essas condutas. Logo eu vou dizer, logo eu vou chegar. Agora vem a questão do núcleo do tipo. E o núcleo do tipo é o ponto principal desse tipo penal. Núcleo do tipo. Precisamos saber o verbo, né? E o verbo é induzir. Muitos vão me perguntar o que é induzir? Induzir, amigos, induzir é isso. Fazer nascer a ideia. Ou seja, esse crime é daquela pessoa chamada de intermediário. Aqui está. A figura que nós temos é a figura do intermediário, ele que é punível com a pena de 2 a 5 anos. Certo? Tu induz um menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Então também vem a expressão lascívia. O que seria a lascívia? Lascívia, amigos, é desejo sexual. Lascívia é o desejo sexual, o erotismo, a luxúria. Então, vocês vão perceber que esse tipo de crime, ele prevê uma trilogia. Ele prevê uma trilogia. Aqui está o menor de 14 anos. Aqui está a figura do intermediário. E aqui está a figura do terceiro. Certo? Esse intermediário aqui, ele pratica o chamado induzimento. Para que o menor de 14 anos
satisfaça a lascívia, a luxúria do terceiro. Quem é o criminoso nessa história aqui, nesse crime? É esse cara aqui. Esse cara aqui é o criminoso. Que vai sofrer a pena de 2 a 5 anos. Certo? Detalhe importante aqui, pessoal. Aliás, um detalhe extremamente importante. Estou tentando lembrar uma coisinha que também é importante e se é o momento agora de falar. Daqui a pouquinho é hora de falar. Pessoal, vejam que a conduta ela deve atingir pessoa determinada ou determinadas. Aqui, ó. Pessoa determinada ou determinadas. Como é que eu sei disso? Porque o tipo penal fala em induzir alguém. Então, está aqui, pessoa determinada ou determinadas, como fala em alguém. Claro, se for pessoas indeterminadas, certo? Se estivermos falando de pessoas indeterminadas, aí, meus amigos, nós temos que ir para o 218, mas no 218B, aqui, ó, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Submeter, induzir ou atrair a prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor, não é simplesmente alguém menor de 18 anos, ou que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitar, impedir e dificultar que abandone. E ainda o lucro, né? Certo? Cuidem isso. Bom, agora a gente tem que fazer uma diferenciação. Quando a gente estuda crimes em espécie, seguidamente é preciso fazer as diferenciações, porque existem crimes muito parecidos.
Nós vamos agora fazer o seguinte, nós vamos diferenciar aqui está, corrupção de menores, diferenciando do estupro de vulnerável. Primeiro, né, pessoal? Primeiro, artigo 218 do Código Penal. Aqui, artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, certo? A segunda diferença, ela é importantíssima, é praticamente o que mata a questão. Aqui, aqui existe a prática sexual. Aqui existe o que nós chamamos de contemplação. Passiva. Ou seja, na corrupção de menores, a prática sexual não chega a se concretizar. Nesse caso, pessoal, o intermediador, ele induz um menor de 14 anos a efetuar atos que satisfaçam a lascívia do interessado, mas sem ser sexo. Pode ser, por exemplo, ficar nu, dançar nu na frente do espectador, pode ser praticar algum ato erótico na frente do espectador, mas, repito então, pessoal, não há, certo? Não há aqui o ato sexual em si. Mas aí vem a pergunta, e se porventura acaba acontecendo o ato sexual? Bom, olhem só o que eu vou botar aqui, pessoal. Se ocorre o ato sexual, certo? O beneficiário e o intermediador responderão por estupro de vulnerável. Os dois vão responder por estupro de vulnerável. O beneficiário como autor, o intermediário como partícipe. Mas ambos com pena de 8 a 15 anos de reclusão.
ambos com pena de 8 a 15. Certo? Detalhe importante, é por isso que a corrupção de menores ou mediação de menor vulnerável para satisfazer a lascívia de outrem precisa necessariamente não haver o contato. Então, geralmente, isso pode acontecer via internet, por webcam, por telefone, da forma que for. Certo? Cuidem esse detalhe aí, então. Vencido esse ponto, a gente tem que tomar cuidado com alguns detalhezinhos agora para fecharmos, né? Para encerrarmos esse crime. O sujeito ativo, quem é? O sujeito ativo é o intermediador, costumeiramente chamado de proxeneta. Muitos já devem ter ouvido falar do proxeneta, né? É o intermediador. É a pessoa, certo? E também, claro, a pessoa beneficiada pelo comportamento da vítima. Essa, meus amigos, só vai responder se houver a relação sexual ou ato libidinoso, porque aí responderá pelo crime de estupro de vulnerável. Certo? Então, o sujeito ativo é o proxeneta, é o intermediador. O beneficiário não comete esse crime, mas se praticar o ato libidinoso, 217-A do Código Penal para ele. Sujeito passivo. Quem seria o sujeito passivo? A vítima, né? O menor de 14 anos. Como saber que é menor de 14 anos? Documento hábil. O Código de Processo Penal diz que qualquer dos meios aceitos na lei civil, certo? Pode gerar esse resultado. O dia do aniversário já é 14 anos, então tem que ser menor de 14 anos. Se for no dia de 14 anos, já não há o crime de corrupção de menores. E se a vítima for maior de 18, pessoal? Se a vítima for maior de 18, o crime é o do artigo 227. Vamos dar uma olhadinha? Se a vítima for maior de 18, artigo 227, que é mediação para servir a lascívia de outrem. Está aqui. Se for entre 14 e 18, entra no parágrafo 1º. Com certeza é menos grave do que a corrupção de menores. Certo? Lembrando, pessoal, também que o elemento subjetivo é o dolo. Esses crimes não admitem a modalidade culposa. Certo? Esses crimes não admitem a modalidade culposa. A consumação do crime. Como é um crime material, o crime se consuma no momento em que o menor pratica o ato de erotismo para satisfazer a lascívia do beneficiado. Certo? Nesse momento o crime se consumou. Por isso, além de crime material, ele também é um crime instantâneo. Ok? O crime de corrupção de menores, ele admite tentativa? Admite. Admite tentativa, amigos, porque é um crime plurissubsistente. Ora, vejam. Vejam que interessante. O indivíduo intermedia, certo? Para que os 3 estejam numa sala, ou apenas os 2. Quando o menor de 14 anos tira a roupa,
Ele sai correndo e se tranca no banheiro. Houve o crime de tentativa de corrupção de menores. Como eu posso fracionar os atos, a tentativa se impõe. Vai ter a pena do crime consumado reduzida de 1 a 2/3. A ação penal, como todos os crimes contra a dignidade sexual, a ação penal é pública e incondicionada. O crime é de elevado potencial ofensivo, então não se aplicam as regras da Lei 9.099 de 95. Lembrando também que esse crime tramita em segredo de justiça. E por fim, qual é a diferença da corrupção de menores do Código Penal para a corrupção de menores do Estatuto da Criança e do Adolescente? Primeiro, que o do Código Penal tem natureza sexual, satisfação da lascívia de outrem. O do Estatuto da Criança e do Adolescente não tem natureza sexual. É incentivar, corromper menores a cometer crimes, delitos, infração. O 218 tem que ser menor de 14. O do ECA tem que ser menor de 18. Certo? O do 218 do Código Penal, o crime é material. O do ECA é formal, ou seja, segundo a súmula 500 do SCJ, não é preciso, meus amigos, aqui a efetiva comprovação de que aquele menor se corrompeu ou já é corrompido. Certo? Essas são as diferenças básicas. E assim a gente fecha o crime de corrupção de menores. Agora é hora de tomar um cafezinho, tomar um chazinho e daqui a uns minutinhos estamos de volta. Certinho? Valeu! Tchau, tchau!